E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos por detrás dele, para que sejais ferido e morto. Segundo Samuel 11, 14 e 15. Shalom, shalom, igreja linda! Shalom, shalom, shalom Adonai, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. A forma que você se sentir mais afagado pelo Espírito Santo, é assim que eu quero te cumprimentar hoje. Você já sabe por quê, você está numa casa de paternidade. E uma casa de paternidade, ela não te aponta, ela não te acusa, ela não te destrói, mas ela te direciona a você viver o destino profético que Deus tem para você viver. Uma casa de paternidade, ela te leva a você ser confrontado sim, mas para você avançar. Nem sempre numa casa de paternidade você vai ficar tranquilo. Nem sempre você vai escutar o que você gosta, mas exatamente para você viver o que Deus tem para você viver. Igual o velho ditado que nós já ouvimos, que mar calmo nunca fez marinheiro bom. Isso é realidade. É difícil a gente ver ditados verdadeiros, mas esse é um verdadeiro. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos viver aquilo que Ele tem para nós vivermos. Não porque Ele é um Deus em que a vontade dEle tem que ser feita, porque Ele é vaidoso, mas porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe que os sonhos dEle são infinitamente maiores do que pensamos ou imaginamos, a Bíblia diz. E aí nós conseguimos entender que tudo que nós pensamos, imaginamos, o Senhor Ele tem infinitamente mais do que o que pensamos ou imaginamos. A palavra de Deus diz em Salmos que a palavra não me veio à boca e tu já sabias o que eu ia dizer. Aí mostra a soberania, a onisciência do Senhor. A palavra de Deus também mostra em que os nossos dias já estão escritos no livro da vida. Ou seja, Ele coloca diante de nós bênçãos e maldições, porém Ele já sabe qual vai ser a nossa escolha. Olha o carinho, o amor, olha a graça do Senhor para conosco. Ainda sabendo a nossa escolha, desde a consumação dos séculos, Ele ainda assim, até o fim, Ele fala: eu vou dar chance do arrependimento. Eu vou dar chance do meu filho escolher segundo a minha vontade, porque eu sei que ele vai ter vida e vida em abundância. E aí nós conseguimos entender exatamente a vontade de Deus para nós. E o que isso tem a ver com o que nós lemos? Exatamente tudo. Porque Davi não tinha que viver aquilo que ele viveu. Davi não tinha que colher aquilo que ele colheu. Davi, aquilo que ele viveu, em que através do pecado dele, ele teve que colher frutos amargos, em que o seu filho abusou da própria irmã, em que ele colheu, em que o seu general se voltou contra ele, ele colheu desonra, deslealdade, e ele colheu muitas coisas em que Davi não precisaria colher. A palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, e isso pira a cabeça de muitas pessoas. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que ele fez o que ele fez então? Quer dizer que um homem segundo o coração de Deus é um homem que erra então? Ok, nós erramos, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, não pelo seu erro, mas a Bíblia mostra em todo os Salmos, Cântico de Salmos, porque quem não sabe, Salmos é um livro de adoração. Desde o momento de maior alegria de Davi até o momento de maior tristeza, desde quando ele estava na caverna em depressão até o momento em que ele conquistava o trono, a palavra de Deus nos mostra a Davi em todo momento erguendo um trono de adoração ao Senhor. Isso fazia ele um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha no seu coração algo que era
a base da graça. Eu costumo dizer que Davi era um homem que vivia na lei com a mentalidade na graça, porque ele já tinha a base da graça no seu coração, porque ele era um homem que tinha arrependimento no seu coração. E Davi, quando nós conseguimos enxergar isso nele, como nós conseguimos ver isso nele, como nós conseguimos enxergar o arrependimento, a tristeza, através das coisas que ele fez, através de Cântico dos Salmos, em que mostra: porque te abates, ó a minha alma, porque te comoves. A palavra de Deus mostra em várias partes do trecho de Salmos, ele arrependido, ele prostrado. E aí nós conseguimos enxergar exatamente que o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender que nós não precisamos continuar com um sistema de deslealdade em que foi impregnado na nossa vida, em que foi colocado no nosso DNA. Nós não precisamos viver princípios de deslealdade que nós trazemos ao decorrer dos anos. Como eu já ministrei na outra semana, Davi, ele não estava onde ele deveria estar. Ele deveria estar na frente da batalha. Como ele não estava à frente da batalha, com os seus generais, com o seu exército, e ele foi para o palácio. No palácio ele encontrou a mulher de Urias, que devia ser assim, mais ou menos 1/3 da beleza da Camila, porque ele ficou encantado. E aí ele olhou e falou assim: meu Jesus, que morena do cabelo grande é esse? E aí ele ficou enfeitiçado por ela, mandou Urias à frente da batalha, porque ele tinha se deitado com a mulher de Urias e engravidado ela. E aí o que ele ia falar? Se ele pegou e falou assim: não. A hora que ele viu o que aconteceu, ele falou assim: volta, se deita com a tua esposa, porque você merece. Você guerreou até agora. Olha como a deslealdade, ela vai criando recursos, e ela vai achando sistemas para aumentar sua amplitude. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que parar um sistema de deslealdade que Satanás tenta colocar na nossa vida de uma vez por todas, antes que isso se alastre pela nossa família. E foi isso que aconteceu com Davi. Ao invés de ele parar tudo e falar assim: eu errei, aconteça o que acontecer, eu me deitei com a mulher de Urias, o meu trono está aqui, a minha vida está aqui. Não, ele tentou meter o louco, né? E chegou e falou assim: ó, se deita com a tua mulher. Não, eu vou ser leal a ti. E ele deitou na porta do palácio e dormiu na rua, na porta do palácio. Ele falou: e agora, o que eu faço? Ele não deitou com a própria mulher dele. E agora, como que eu vou falar que o filho é do cara se ele não se deitou com a mulher dele? Então tá bom, o único jeito é ele não saber. Como que ele não vai saber? Morrendo. Então vai para a guerra e morre. Gente, quando a gente começa a ver, isso não foi 5 minutos de pensamento de Davi. Isso foi tempos em que Davi foi alimentando a sua mente com deslealdade. Foi tempos em que Davi, ele foi olhando o que ele podia fazer para com que ele fosse se livrar de uma culpa, para que ele não fosse descoberto, para com que ele não fosse ser acusado, para com que ele não fosse ser envergonhado. E aí as coisas foram avolumando, foram ganhando uma outra amplitude, foram ganhando uma outra forma, foram virando uma bola de neve na vida de Davi. E o Rina nem era vivo ainda, né, gente? Bola de neve, o Rina não era nem vivo, não tinha nem lagoinha ainda, né? E aí, gente, o que aconteceu? Davi, ele foi plantando semente de desonra e de deslealdade sobre a família dele. Uma coisa que nós temos que entender de uma vez por todas: todas as vezes que nós tomamos decisões
aqui, nós não mantemos as decisões só aqui. As nossas decisões ecoam no mundo espiritual. As nossas decisões, bradadas aqui na terra, ecoam no mundo espiritual. Então todas as vezes que eu tomo decisões aqui na terra, eu estou ecoando decisões no mundo espiritual, na vida da Manuela, na vida do Mateus, na vida do Luca, na vida dos filhos dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida dos meus bisnetos. Ou seja, todas as vezes que eu planto coisas do mundo espiritual, boas ou ruins, eu estou declarando e outorgando sentenças no mundo espiritual. Entendam isso. Isso não é só para o lado ruim, é para o lado bom também. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele levantou a minha saudosa avó Maria, que Deus a tem, com espírito de sabedoria, e ela consagrou a vida do meu pai para o sacerdócio. Ela não era cristã. Não era cristã. Entendam isso. Olha como Deus usa, independente de quem seja, tá? Consagrou a vida do meu gordinho predileto. E aí o que não é mais gordinho, né? É o jeito carinhoso. Meu gordinho magrelo. E aí o que aconteceu? Deus recebeu. Ela não era cristã e Deus recebeu a oferta dela. Sabe como que ficou sabendo disso? Um dia, quando um profeta se levantou e disse: um dia você me ofereceste o teu filho e eu recebi ele. Uau! E sabe o que aconteceu depois que ela fez isso? Toda a genealogia dele foi consagrada. Eu sou pastor, minha esposa é pastora, o meu irmão é pastor, os meus filhos têm chamado pastoral. Ou seja, não é só semente de desonra e de deslealdade que é plantada, são plantadas também sementes de honra, sementes de bênçãos, sementes de prosperidade, sementes de romper espiritual. Então nessa noite o que nós temos que entender é qual semente nós estamos dispostos a plantar no mundo espiritual. Qual semente você está disposto a plantar? Mandaram eu não colocar a lata aqui, mas é Monster, tá, gente? Não põe a lata, está sendo transmitido, é Monster. É o azul. Oi? E aí, exatamente, o Senhor, Ele coloca as sementes em nossas mãos. E qual é a semente que Ele coloca em nossas mãos? Alguém sabe? Decisões. Por mais difícil que seja, ninguém tira o nosso poder de decisão. Alguém tira teu poder de decisão, filho? Ninguém tira. Por mais que alguém possa te forçar a algo, alguém tira teu poder de decisão, filho? Ninguém tira. As sementes que nós temos em nossas mãos são as nossas decisões. E com elas, nós plantamos sementes de bênçãos ou maldições. A Bíblia diz isso. Que nos coloca caminhos de bênçãos ou maldições. E aí, ele ainda fala: escolha pois as bênçãos. Mas aí, quando nós começamos a entender, gente, mas o que é deslealdade então? Para nós falarmos que eu não quero ser desleal a alguém, eu tenho que saber o que é deslealdade. Quando eu tenho que saber o que é deslealdade, então nós temos que ir para o original, porque se nós formos nos apegar no português, o português ela acaba sendo uma língua muito banal, muito rasa. E quando nós olhamos no original hebraico, ele traz mahal, que quer dizer cometer ou quebrar a fidelidade, ou transgredir o que se espera da fidelidade de uma aliança. Uau! Peraí. Transgredir o que se espera da fidelidade de uma aliança. Peraí. Não é transgredir só no quesito
sexual. Transgredir aquilo que se espera. Ou seja, se nós temos uma aliança, se eu chego para os meus filhos na fé, os meus queridos, lindos, maravilhosos adoradores, falando assim: filhos, nós temos uma aliança em Cristo. O que eu vou esperar deles? Uma aliança de retorno. Eu vou esperar deles em que eles tenham uma aliança comigo, em que eu venha honrá-los e eles venham me honrar. Eles venham honrar a Cristo e Cristo venha honrar a eles de igual forma. E como venha a ser essa honra? Venha a ser uma honra de sujeição, venha a ser uma honra de tempo, venha a ser uma honra de primícias de tempo, venha a ser uma honra. Cara, quando nós falamos em aliança, nós não estamos falando só de traição. Quando nós falamos sobre aliança e fidelidade, não se trata de trair. Por isso que eu falo que a língua portuguesa é muito rasa, porque nós entendemos de fidelidade e infidelidade, lealdade e deslealdade como: eu não fui desleal, eu não traí. E não é isso. O que Deus espera que eu faça como um sacerdote real e nação santa, eu tenho sido leal ou desleal? Peraí, deixa eu entender o que é um sacerdócio. Um sacerdote é aquilo que implementa o reino aonde ele está, é aquilo que traz governo, é aquilo que implementa a dinastia da qual ele recebe o nome. Esse eu estou em um lugar e eu implemento a dinastia do reino dos céus aonde eu estou, então eu estou sendo fiel ao reino dos céus. Peraí, mas se eu, aonde eu estou deixando com que a atmosfera do lugar venha implementar a cultura em mim, eu estou sendo desleal. Ainda que eu não abra minha boca para pregar, ainda que eu não abra minha boca para pecar, ainda que eu não abra minha boca para falar um palavrão, ainda que eu não abra minha boca para ser desleal, ainda que eu não olhe mulher nenhuma, se eu não me posicionar como um homem segundo o reino dos céus quer que eu seja, eu sou desleal. Transgredir o que se espera de uma aliança. Se Deus te levanta como um profeta, o que Ele espera que você faça? Que você amarre a tua boca espiritual. Mas eu tenho decepções. É verdade. Foi o Zé das Couve que pagou com o sangue dele o teu ministério, né? Mas eu sou um homem que eu nasci para ser um evangelista, mas eu tenho decepções na minha vida. Beleza, já que foi ele que morreu e não Cristo, vai na fé. Se a tua aliança é tão fraca com Cristo que qualquer pessoa pode desfazer o teu ministério, então ok. E aí a gente acaba não entendendo a importância da lealdade. Em que, eu não estou pecando, gente. Estou sendo leal a Ele. A gente não pode olhar a lealdade com não estou fazendo ou estou fazendo. Ou a gente não pode olhar a lealdade também com eloquência, ou a gente não pode olhar, mas a gente tem que olhar a lealdade com os frutos que nós carregamos em nossas vidas. O principal ponto que nós temos que entender sobre a lealdade é quais os frutos que carregam conosco, quais os frutos que eu estou dando. Quando Jesus ele entrou na cidade e ele viu a figueira cheia de vistosa, e ele viu que não tinha fruto, ele amaldiçoou e secou a figueira, porque ela não tinha fruto. Ela tinha aparência e não tinha fruto. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele não quer que nós venhamos ser desleais assim como a figueira. Ela estava sendo desleal segundo a sua identidade.
Eu quero que vocês entendam, porque é uma palavra complexa, a conexão do que eu estou falando. Entendem a identidade da figueira? A figueira nasceu para quê? Se ela não estava dando fruto, ela estava sendo desleal segundo a sua natureza e a sua identidade. E aí o que Deus fez? Amaldiçoou a figueira. Uau! Quando nós entendemos isso, nós temos que entender que esse é o principal ponto em que o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender os frutos que nós carregamos. Davi, ele errou. Mas os frutos que ele carregou, perpetuou. Ainda dentro de uma caverna, ainda depressivo, ele levantou os valentes que deram a vida por ele. Dentro de uma caverna, totalmente depressivo, ele saiu de lá com os maiores valentes que a Bíblia já conheceu. Os homens que foram até um exército inimigo só para buscar água para ele beber. Porque Davi, ele não era ressequido, ele carregava frutos. Ele errou. Ele pecou, mas ele tinha arrependimento. Mas Davi, ele carregava algo que era arrependimento, e ele carregava frutos sobre a sua vida, e esses frutos perpetuaram sobre ele, transformaram toda uma geração, transformaram todo um Israel. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender hoje: os frutos que você carrega, vai durar até o próximo culto? Ou até a próxima geração? O fruto que eu estou dando, será que vai transformar a geração dos meus filhos? Ou será que vai durar até a próxima quarta-feira na célula? Porque eu posso ser eloquente o quanto for, eu posso falar bonito, eu posso contar piada que todo mundo ri, ou que ninguém ri, né? Depende. Mas se ele durar só até o arrepio passar, eu não passo de uma figueira sem frutos, e eu mereço ser amaldiçoado. Agora, se as minhas palavras contiverem vida, as minhas palavras vão chegar até a próxima geração, e a geração dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos, porque eu sei que em mim o Espírito Santo de Deus ativará dons do Espírito, em que perpetuará de geração em geração, em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai levantar uma geração pautada na lealdade. Chega de viver deslealdade. Hoje eu profetizo que a lealdade do Espírito de Deus estará sobre você e sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Cara, de verdade, às vezes a gente dá muita importância pro cão, né? E eu falo isso, tem gente até que fica surtada quando eu falo. Você me dá um Monster, gente, é quase você falar eu te amo, tá? É só uma dica. É quase falar assim, te amo, pastor. É isso. Às vezes o pessoal até duvida, mas a nossa base é a libertação. Alguns mais antigos sabem disso. Libertação e cura, há quase 20 anos. E quando eu falo isso, não é minimizando a libertação, não. Mas eu falo que a gente dá muita importância para o cão, sabe por quê? Às vezes a gente fala assim, nossa, o Satanás se levantou contra a igreja. O Satanás está se levantando contra um povo. Ei, não precisa Satanás não se levantar, não. Às vezes 2, 3 ou 4 pessoas desleais faz muito mais estrago que Satanás. Faz muito mais estrago dentro de casa, de um trabalho. Faz muito mais estrago dentro de uma igreja. Ele semeia contenda, ódio, murmuração, reclamação, fofoca. E ao invés
de criar uma atmosfera de glória, de união, uma atmosfera em que nós venhamos avançar de glória em glória, em que nós venhamos um ajuda o outro, em que 10 de vós perseguirão a 100, 100 perseguirão a 1000. Ao invés disso, as pessoas desleais, elas plantam contenda e divisão. E o que nós temos que buscar, que é o dom do amor, essas pessoas não têm. Elas, na verdade, acabam só vendo interesse próprio. E sabe que às vezes a gente acaba não enxergando, mas a deslealdade, ela tenta rondar a nossa mente. Ela tenta rondar o nosso interior. E nem sempre nós temos todos os sintomas da deslealdade, mas algum tenta se aproximar. A lealdade, ela não se prova no momento bom. Sabia? A lealdade, ela se prova exatamente no momento mau. Ela se prova no momento que você não concorda. É no momento contrário. É no momento que você tomou uma bronca que você falou assim: cara, eu não merecia. É no momento que você achava que estava voando e você falou assim: ei, o que é que está acontecendo? Você tinha que estar mais. Ei, Deus tem algo sobre a tua vida. Você não podia ser tão infantil nessa área. Você não podia. E você olha e fala assim: caraca, cara, eu estava dando meu sangue. Quem esse pastor acha que é? Quem esse líder acha que é? Ou você acha que você estava voando na tua família, que você estava dando tudo de si, que você estava fazendo, voando. Eu chego, troco meu filho, dou papinha. Minha mulher fala assim: meu, você está sendo um baita do infantil, cara. Aí você fala assim: meu, minha mãe é louca? Cheirou fralda suja, o que é? É exatamente, né, no momento ruim que se prova a lealdade. É no momento que tudo diz que não. É no momento que o vento contrário bate. É no momento que não faz sentido ser fiel. É no momento que não faz sentido ser leal. É aí que a lealdade é provada na vida de um homem e de uma mulher de caráter. E é aí que o Espírito Santo de Deus, ele prova no fogo o homem e a mulher leal. O Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender quem aqui já foi provado no fogo e passou no teste da lealdade. O Espírito Santo de Deus está levantando homens e mulheres leais. O Espírito Santo de Deus, ele quer mudar toda a geração. Ele quer mudar João Ramalho, ele quer mudar Santo André, mas para isso, homens leais têm que estar à frente. E homens que eu falo é homens e mulheres, tá? Nós temos que ter ao nosso lado pessoas que conhecem nossas fragilidades, mas não julgam elas. Pessoas que conhecem as minhas debilidades e não venham me julgar. Pessoas que sabem quais são as minhas fragilidades, mas não venham falar assim: ó, você não é um homem de Deus por causa disso. Pessoas que sabem quais são os meus pecados, mas não apontam o dedo. Será que nós temos essas pessoas que olham para você e não apontam o dedo para julgar e falar assim: ei, eu sei qual é o teu pecado, mas você continua sendo um baita homem de Deus. Você é um profeta, você é um adorador, você é uma adoradora, você é um homem levantado segundo o coração de Deus. Você vai fazer diferença numa geração. Não importa o que você fez, não importa o que você tem falado, você tem que buscar pessoas que te afiem e te levem a viver o extraordinário de Deus. Eu quero te desafiar a você ser levantado para ser pessoas que venham afiar outras pessoas do mundo espiritual. E eu quero te desafiar também a você achar pessoas que venham te apontar para o teu destino profético, mas não te apontar pelos teus pecados. Sabe por quê? O olhar de Jesus, ele não te condenou, mas ele te amou. Mas ele te levou a ser transformado de glória em glória. Então pessoas, eles não te apontam as tuas fragilidades,
mas eles te levam a ser melhor a cada dia. Está disposto a isso? Elas entendem e sabem quais são as tuas dores, mas ainda assim permanecem leais, sabendo quais são as suas falhas. Então nós temos que entender no primeiro ponto, é saber que alguns pontos de deslealdade tentam vir sobre nós, tentam vir sobre as nossas vidas, diariamente, e às vezes a gente não entende isso, e por isso que muitas vezes a gente deixa vir sobre o coração, porque a gente não entende que é um ponto de deslealdade. Primeiro, esse não é o primeiro ponto, mas é uma observação. De quem você aceita críticas? Gente, a maioria das pessoas não sabe ser criticada. Já tem algumas pessoas rindo para mim. É só risinho, sabe? Gente, não se denuncia, gente. Cara, às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba tomando caminhos de deslealdade exatamente em cima das críticas, porque as críticas não estão falando que você é uma porcaria, estão falando que algumas decisões são decisões que poderiam ser diferentes. Eu me denuncio. Como assim? O mozão falava muitas vezes algumas coisas, e ela falava isso para mim: amor, não faz isso, você não pode ser tão impetuoso assim. Sendo impetuoso assim, você coloca tudo a perder às vezes. Eu sei, eu sou um lixo mesmo. Vai lá, porque você procurou onde então? O que é? Curva de rio? Não sei o quê. Cara, ela não falou que eu sou uma porcaria. Ela falou que uma decisão estava errada. Uma decisão. Uma decisão. Sabe o que a gente fala? Eu sou uma porcaria mesmo. Eu sou um lixo. Você me escolheu aonde? Me achou no bueiro? Cara, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Sabe por quê? Porque a gente não aceita a crítica. E por que a gente não aceita a crítica? Nós somos orgulhosos. Nós achamos que estamos acima do bem e do mal, acima das críticas. Ou quando nós ouvimos, sabe o que a gente faz? Quem é ele para me criticar? Ele também tem esse defeito. Gente do céu, aí já sai a metralhadora. Ninguém está falando os defeitos do outro, está falando dele. E sabe, cara, a gente não percebe, mas assim a gente está tomando caminhos de deslealdade. Caminhos que a gente acaba não entendendo, e que a gente julga o outro está tomando, e que a gente está tomando. E caminho que muitas vezes vai criando um corpo muito maior, porque a gente vai alimentando ele. Quantas vezes a gente oferta a nossa vida ao Senhor, a gente jura amor eterno, a gente promete a Deus ser diferente, a gente promete a Deus ser totalmente entregue na casa dele, a gente promete a Deus ser cada dia mais entregue, e aí quando Deus cobra entrega, a gente fala assim: Senhor, você já sabe, né, que eu não posso estar entregue, né? É porque agora eu estou entrando numa fase diferente da minha vida. É que... Peraí, gente. Então, vamos entender. 6 passos que tornam uma pessoa desleal. 6 passos. Por que 6? 6 no hebraico é humanidade. Para você viver aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você viver, você vai deixar de lado toda a humanidade da tua vida e vai viver o que o Espírito de Deus tem para você viver. Ué, o número da besta é 666. Exatamente por isso que é humanidade, o número do homem, tá? Então por isso que 333 é meio besta. 666 é o número da besta. É isso, exatamente isso. Gente, acabou as piadas porque teve alguém que já fez assim pra mim. Então, já sabe como é, né? Eu vou ficar sem discernimento. Amém, Jesus. Primeiro estágio da deslealdade é a independência.
Vamos entender algo muito importante. Qual foi o primeiro pecado de Adão? Independência. Por quê? Porque ele não reportou ao Senhor as dúvidas dele. Ele foi autossuficiente para tomar a sua decisão. E aí, após a independência, entrou a dúvida. Após a dúvida, veio comer o fruto. E após comer o fruto, jogou a culpa no próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste. Então toda independência é um pecado de deslealdade. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que lá, quando nós falamos da história de Davi, Joabe foi um dos 3 filhos da irmã de Davi, ou seja, seu sobrinho e capitão do exército real. Ele julgava as atitudes melhores que as do seu rei, ou seja, ele julgava ser independente. Ele tinha um espírito de independência. Ele não precisava dos outros, ele não precisava de Davi, ele não precisava do resto do exército, ele não precisava dos seus apoiadores. Naquele tempo era muito comum conselheiros. E é por isso que hoje, no meio de instituições como igreja, nós temos o conselho da igreja. Por quê? Porque são pessoas que, a partir do conselho, formam opinião que trazem decisões. E naquela época já existia isso. Mas quando nós vemos Joabe, ele não precisava de nada, ou seja, ele tinha um espírito independente. Ele não se baseava no conselho dos outros. Se a própria Bíblia diz, no livro de Provérbios, que na multidão de conselhos mora a sabedoria. Ou seja, Joabe já tinha um espírito independente, e todo espírito independente, ele julga não precisar de mais ninguém. Ele acata somente a decisão que concorda com ele. Na verdade não é que ele acata. Tenho 4 decisões aqui. Aí a minha filha Fê foi contra, o meu filho Léry foi contra, a minha filha foi contra. Só o Fê que concordou. Falou assim, o Fê é inteligente, vou acatar dele. Na verdade não é que o independente acata, ele só leva em conta porque é a mesma. Entende? Então o espírito independente, ele não leva em consideração mais nenhuma opinião que não seja a dele. Ou seja, Deus coloca em nossas vidas pessoas que venham ser pessoas enviadas pelo Espírito Santo de Deus a nos afiar, a sermos melhores, a termos ideias ainda melhores. E aí que a Bíblia diz que na multidão de conselhos mora a sabedoria. Porque se eu tenho pessoas usadas por Deus para trazer conselhos para que a nossa igreja venha avançar e voar, por que eu vou tomar uma decisão sozinho? É porque eu sou melhor do que vocês? Eu sou melhor do que o meu conselho? Eu sou melhor do que pastores experientes? Isso é um espírito vagabundo de independência. Então Deus coloca pessoas em nossas vidas para fazer diferença e para que nós venhamos avançar no mundo espiritual, avançar na nossa família, avançar no nosso trabalho. E aí o espírito de independência faz a gente não levar em consideração todas as palavras contrárias. Ou seja, está amarrado em nome de Jesus, porque brigar com o Pinter aqui é embaçado, mas estou brigado com ela. Aí vem meia dúzia de conselheiros e fala a favor de mim. Eu, eita, fala Deus. Ei, catararabaçá, catararabarabá. Só que vem 3 e mete a burdoada em mim. Eu falo assim, essas pessoas enviadas por Satanás. É isso, eu não vou ouvir. Espírito de independência faz isso. Eu não paro e falo assim, peraí, o que essas pessoas falaram? Será que eu realmente tenho que mudar nisso? Será que eu estou sendo tão intransigente assim mesmo?
Será que eu realmente não estou levando em consideração aquilo que a minha esposa colocou? Será que, cara, em todas as áreas das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, ele leva pessoas a nos afiar. E muitas vezes, quando nós não levamos em conta a opinião de outras pessoas que têm mais experiência, nós temos espírito de independência em nossas vidas. Olha como isso é sério, gente. E às vezes a gente fala assim: eu não sou desleal. Primeiro ponto de deslealdade. Joabe, ele não queria saber de mais nada. Ele era tão independente que ele assassinou Abner, o primo do rei Saul. Foi fazer um acordo de paz com Davi. Joabe foi discutir com Davi. Aí foi mó furduns. E aí ele, com espírito independente, não confiou nem na sua própria liderança, que era Davi. Ele estava certo. Ele era o cara certo. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha quebrar na sua mente todo espírito de independência. Eu quebro agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, todo espírito de orgulho. Espírito de independência eu quebro agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Saia dos seus casamentos, do seu trabalho, do seu ministério. Eu declaro agora, quem está assistindo online, eu repreendo agora espírito de independência. Eu quebro pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu declaro agora cadeias da mente quebradas pelo poder e autoridade do nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. O segundo estágio da deslealdade é a passividade. Quando Davi, ele não matou Aminon, e por quê? Ele teria que matar Aminon? Porque Aminon, ele manteve relações sexuais com a sua filha. E aí Absalão ficou ofendido e ficou passivo. E aí, com tudo que acontecia, ele ficava sem falar nada. Sem perguntar para o rei, sem se acertar com ele. Só que mais para frente, Absalão traiu o rei. A passividade é mais um estágio da deslealdade. Porque são pessoas que faziam tudo. Fazia, servia. Pessoas que se dedicavam. Isso eu não estou falando só ministerial não. Estou falando no seu trabalho. Eu estou falando dentro de casa. Eu estou falando na sua família. Pessoas que davam o seu sangue, pessoas que davam a sua alma, que se dedicavam, que colocavam o seu espírito, a sua alma, a sua dedicação, a sua força, seja ministerialmente, seja na tua casa, seja dentro da família. Pessoas que colocavam de corpo e alma no que eles faziam. Tudo que eles faziam verdadeiramente com amor. E aí de repente veio uma decepção muito forte. E com essa decepção, eles se tornaram passivos. E aí, não, deixa eu aqui na minha, não quero fazer mais nada. Quero só ficar quietinho. Quem nunca ouviu isso? Levanta a mão. Não, vou ficar na minha. A palavra é a mesma. Vou ficar quietinho. Eu não quero fazer mais nada porque eu não quero mais me decepcionar. Eu não quero me machucar mais, é só isso. Eu estou bem. E normalmente vem do eu estou bem. Normalmente tem um sufixo. Eu estou bem. Eu estou bem. Está tranquilo. Você não está vendo como eu estou feliz? Estou feliz. Estou tranquilo. Só que o espírito de passividade leva ele a começar a querer e maquinar o mal. Por quê? Eles vão sentir a minha falta. Aquilo que eu fazia, mais ninguém vai fazer. E vai dar errado. Sabe, aquilo que eu fazia, o fulano não vai conseguir fazer. Se eu estou ministrando, aí eu parei de ministrar, o filhote não vai conseguir ministrar não. Ele vai errar. Ele vai errar versículo. Com 10 minutos ele vai parar. Está amarrado, meu filho. Com 10 minutos ele vai parar. Sabe, eu mexo na mesa de som. Não, ele vai desregular a mesa de som, vão ter que me chamar de volta. Porque quem me viu na prova e não me ajudou. É isso aí. Tem sabor de mel.
Gente. Espíritos de passividade. E aí quando o espírito de passividade chega no limite, que ele vê que ainda não está acontecendo o que ele esperava acontecer, chega ao ponto da traição. O terceiro estágio da deslealdade é a crítica. E aí eu quero abrir um parêntese. Existem dois tipos de crítica. Existe a crítica construtiva. Existe o olhar crítico. Existe a pessoa crítica. Qual é a diferença? O olhar crítico, ele te leva a um olhar analítico do que pode melhorar. E ele te leva, entendam, o olhar crítico te leva a olhar o que pode melhorar. E ele te leva a apontar melhorias. Fizemos aqui uma conferência. Conference Revival Kids, das crianças. E aí chegou no fim da conferência, fogo desceu, crianças batizadas com o Espírito Santo, aquele mover. Chegou no fim da conferência, pontos positivos e negativos. Bom, eu achei a desorganização, porque no fim, as crianças estavam falando alto lá no fim, e aí não estava dando para ouvir os avisos, e para mim, perdeu toda a conferência. Porque não sei o quê. Porque, não, peraí, gente, perdeu toda a conferência? Como assim? Isso é uma pessoa crítica. Um olhar crítico. Olha a diferença. Olha, a conferência foi maravilhosa. Porém, no fim, as crianças estavam fazendo um pouco de barulho. E eu acho que se a gente fizesse uma atividade para elas lá no cantinho, e um jogo para elas se entreterem, a gente não ia ter essa atividade delas. A gente destinaria 2 professoras para estar lá com elas, e aí a gente tiraria a atenção delas do agito do fim do culto e destinaria a energia delas para lá. Olha a diferença. Um olhar crítico para uma pessoa crítica. Sabe qual é a diferença? O olhar crítico leva a melhoria, leva a perfeição, leva à ativação, leva a você viver o melhor, leva a soluções. A pessoa crítica somente critica e leva à perversidade, leva a ruir aquilo que foi construído. Se nós olharmos tudo de forma crítica, se a gente vê problema em tudo que é construído, isso leva a gente a um espírito de independência, porque leva a gente a achar que a gente faria melhor do que o outro. De verdade, olha como isso é muito sério, gente, não é brincadeira não. Quem aqui, como funcionário ou participante de uma associação ou algo do tipo, não viu uma decisão, algo grande, uma associação grande, seja igreja ou empresa, e falou assim: cara é um burro, eu faria diferente. É sério isso. Eu já falei, tá? Sou sincero, eu já falei. Só que, peraí, o cara é tão burro que ele já construiu um império que eu nunca construí. De tão burro que ele é. Então peraí, será que ele é tão burro assim? Será que o espírito crítico de deslealdade não está tomando conta da gente? Está entendendo? Às vezes a gente olha e a gente acaba querendo criticar tudo de forma tão veementemente ácida, que a gente acaba não entendendo tudo que foi construído, tudo que foi feito, tudo que foi estabelecido, e a gente olha tudo com tanta crítica. Porque a gente olha com tanta crítica, porque Satanás está tentando te pegar com deslealdade e fazer você afundar ainda de novo, novamente, no mundo da onde Ele te tirou. Muitas vezes Ele te resgatou do mundo de lodo, de enxofre, do pecado, da perversidade. E aí quando você entra, você está se colocando de novo na presença de Deus. Ele faz você enxergar coisas que você acha que ninguém está vendo.
Ai, tá vendo? Eu entro nos lugares e só eu que enxergo certas coisas. É, porque Satanás coloca a lente do inferno em você. Ah, amor, é verdade, vai. A bichinha tá tendo uns trecos já aqui, filho. Tá colocando a lente do cão. E aí, gente, critica louvor, critica a esposa, critica marido, critica a mudança, critica as crianças, critica os kids, critica quem grita, critica quem chora, critica quem cai, critica quem levanta, critica quem é transformado, critica quem é o testemunho. Aí o cara vem aqui, dá um testemunho de transformação, ele critica. Aí se não dá, fala assim, olha, que ingrato. Aí se o cara cuida do corpo, fala assim, vaidoso. Se não cuida, fala assim, gordo. Gente do céu. É sério, espírito de crítica. Sabe o que é isso? Espírito de deslealdade. Isso é desleal. E aí, isso leva ao quarto estágio da deslealdade, que é envolver os outros nas suas ideias. Absalão começou a jogar o povo contra Davi. Absalão falava por trás dele e começava a envolver o povo nas ideias dele. Você pode ver que todo desleal, quando ele começa com espírito crítico, espírito de independência, e todos os outros que acompanham, ele começa a envolver as outras pessoas nas suas ideias. Vamos esquecer o crentez. Vamos falar de uma empresa. Pode ver se uma pessoa desleal não começa a disseminar no meio dos setores. Ah, você viu o que o chefe fez? Meu Deus, cara. Aí ele começa. Gente, eu já vi isso. Ele pode não gostar do cara, tá? Ele pode não gostar do cara, mas ele vai exaltar o cara. Ele vai chegar e falar assim, meu Deus, ele não gosta do cara. Ele vai falar assim, meu Deus, você faz tanto pela empresa e ele não te honra, né? Meu Deus do céu, você merecia estar lá em cima já. Cara, o desleal, ele é muito safado, cara. A pessoa desleal, ele começa a provocar esse tipo de envolvimento das outras pessoas para trazer ele nas ideias dele. Ele começa com a deslealdade dele, trazer as pessoas para o seu ideal. E aí até mesmo as pessoas que ele não gosta, ele acaba ganhando através da astúcia. Olha mesmo, ninguém te reconhece naquele lugar, né? Ninguém te reconhece no meio da tua família. Olha, no teu ministério você não é valorizado. Que triste isso. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente venha de uma vez por todas acabar e quebrar, desligar da nossa mente todo o espírito de deslealdade. Eu tenho certeza que muitos desses pontos a gente achou que a gente nunca carregaria, e talvez algum dia já veio na nossa mente. Talvez hoje não faça mais parte, ok, mas algum dia já veio algo disso. Sabe por quê? Porque é sutil. Não é algo que vem como um pecado escandaloso. Não é como um adultério. Não é como uma lascívia. Não é como algo, não é como um vício que vem pronto, estabelecido como aquilo. Na verdade, é um pecado escondido. É um pecado camuflado. É algo que toma a mente, como a Manuela falou no começo. São cadeias que tomam a mente e aprisionam corpo, alma, espírito, ministério, e levam a pessoa a um engano, que é o quinto estágio da deslealdade. Pessoas que começam a pensar que só elas estão enxergando, que mais ninguém enxerga certos problemas. Só eu vejo, mais ninguém vê. São melhores, maiores. Pessoas que não se pode repreender.
são intocáveis, fazem mais e melhor do que todas as outras, tem mais autoridade do que as outras, é mais santo do que as outras, são pessoas com mais autoridade que Deus instituiu do que as outras, ora mais do que as outras, jejua mais do que as outras, tem mais poder que as outras. Olha, ninguém mais aqui ora, só eu tenho que orar, viu? Como eu sou santo. Espírito de engano. Espírito de engano. Seja no trabalho, no ministério, esse espírito é muito fácil de se instaurar. Leva a gente a achar que nós somos intocáveis, que só nós fazemos, que sem nós o lugar que nós estamos não anda, não rola, não acontece. E o engano vai se instalando de cada vez mais e mais, e vai se tornando algo insustentável. E acaba gerando o 6º estágio, que é a pena de morte. O 6º e último estágio é a pena de morte. Todo desleal tem o mesmo fim. Joabe, Absalão, Judas Iscariotes, Aitofe, conselheiro de Davi, todos morreram debaixo de deslealdade. Só que a deslealdade, ele não leva à morte só física. Ele leva à morte dos sonhos. Ele leva à morte ministerial. Ele leva a uma morte familiar. Ele leva a uma morte sentimental. Ele leva a uma morte das emoções. Ele leva a uma morte daquilo que Deus sonhou para eles. E ele enterra tudo aquilo que já havia sido construído em sua vida. Todo desleal, ele acaba vivendo a deslealdade a um tal ponto que ele não consegue enxergar que ele está sendo independente, crítico, passivo, enganoso. Então hoje é dia de nós olharmos para nós mesmos e tentarmos ver qual tipo de deslealdade tenta vir sobre as nossas vidas. Qual tipo de deslealdade que tem tentado vir sobre mim? Em qual área? Será que no meu casamento? Será que ministerial? Será que nas minhas emoções? Será que na minha família? Aonde será que eu tenho olhado? Será que é dentro do meu trabalho? Será que é na minha vida sentimental? Aonde eu estou vivendo uma deslealdade em que eu tenha sido enganoso comigo mesmo? Espírito Santo, faz eu olhar para mim mesmo, Pai. Faz eu entender, doce Espírito Santo, se eu não estou obedecendo só a mim, só o meu orgulho, só a minha vaidade. Eu quero que você venha olhar para dentro de si e que você venha enxergar se Satanás não está querendo roubar aquilo que ele estabeleceu para você viver. E talvez hoje você olhe e fale assim: mas ele já roubou. Ele já roubou o meu casamento. Mas talvez ele esteja querendo restituir áreas da tua vida que você não esteja permitindo pela deslealdade. Porque muitas vezes você está machucado, você está ferido, você foi ofendido. Muitas vezes você colocou o teu relacionamento,
Você colocou o teu ministério, você colocou a tua família, você colocou os propósitos de Deus acima de tudo, e ainda assim as coisas aconteceram, ainda assim as coisas ruíram, ainda assim você viu tudo acontecer, ainda assim você foi traída. E você olha e você fala assim: Deus, você foi desleal comigo. Talvez hoje você ache que Deus foi desleal com você, e não. Deus só estava fazendo se apartar de você aquilo que Ele não construiu, para Ele fazer muito mais na tua vida do que você jamais pensou ou imaginou. Você construiu com as suas próprias mãos. Deus falou assim: eu vou fazer, mas não seja desleal aos meus propósitos. Eu não sei como você entrou aqui, machucado, ofendido, sobrecarregado. Eu não sei como você tem caminhado para longe dos propósitos de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele me mostra que pessoas entraram aqui e têm caminhado em lugares que Ele não está. E Ele diz: ei, eu não me agrado dos lugares que tem colocado a planta dos seus pés. São lugares de morte. Eu não sei se você tem sido independente, mas feche seus olhos agora. Eu não sei se você tem sido passivo nesse tempo, crítico, fermentador, enganoso. Ou não sei se você tem sido um suicida dos seus próprios sonhos. Mas hoje eu quero que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, aí no lugar que você está.